Boa noite, gente, tudo bem? Aqui quem vos fala é Gisele para mais um Diálogos com a Atena. Já vou pedir desculpas de antemão que a minha voz hoje está um pouco rouca. Essa mudança de tempo aqui por Niterói realmente assim atrasou o meu lado aqui em termos de voz, mas estamos aqui hoje alegres e contentes para mais um episódio do Diálogos com a Atena. Eu sou Gisele Anjos, psicopedagoga, orientadora parental e anfitriã deste programa que inicia agora. Vou lembrar para vocês mais uma vez qual é a nossa proposta, que eu gosto sempre de falar no comecinho. O nosso programa Diálogos com a Atena é um programa que tem o objetivo de trazer conteúdo educativo e reflexões para todos em diversos assuntos. O nosso lema por aqui é trazer para vocês assuntos interessantes sobre temas relevantes sempre. E a nossa entrevista sempre tem uma previsão de durar cerca de 18 minutos, que é um tempo inspirado nos TED Talks e baseado em estudos científicos sobre atenção, que indicam que esse é o tempo ideal que o cérebro humano retém uma atenção com qualidade. No finalzinho, quando a gente estiver terminando a entrevista, a gente vai ter um quadro para lembrar e sentir, que a gente convida que a gente pede para o nosso convidado para que ele conte uma história para conectar mais ainda o tema com a gente, tá bom? E aí, nós hoje temos o tema O Câncer Deixa Marcas, mas nem todas são de dor. E a gente tem uma convidada muito especial, que eu vou colocar ela agora aqui na live com vocês, tá? Eu vou aceitar e vou, como sempre, fazer a leitura da apresentação, porque eu não gosto de deixar passar nenhum detalhe nesse momento, tá bom? Deixa eu só permitir a entrada dela aqui para que eu possa apresentar. Tá me ouvindo, Ticiane? Agora sim. Então, deixa eu fazer a minha parte de te apresentar antes de iniciar essa entrevista, que eu estou ansiosíssima aqui. Espero que você esteja calma daí. Com certeza não estamos. Sempre quando começa a gente fica nervosa. Mas deixa eu fazer a leitura aqui do meu texto de apresentação, que eu gosto de preparar com muito carinho para receber a todos aqui. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma pessoa maravilhosa, uma amiga muito querida. Ela é a mãe da Alice, tutora de 13 bichinhos fofos, tá? Diga-se por sinal. Moradora da zona norte de Niterói. Uma profissional de destaque também, que ela é assistente social, pedagoga, doutora estudiosa dos temas de infância e inclusão. Do Crato, direto para a nossa live, hoje com o tema O Câncer Deixa Marcas, mas nem todas são de dor, a nossa convidada mais que especial, Ticiane Madeira. Boa noite, Ticiane. Boa noite, Gisele. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu falo sobre esse tema, né? Já tem bastante tempo que eu vivi. O câncer, estou de alta há menos de 2 anos e sempre falo com as pessoas, mas assim, publicamente é a primeira vez que falo sobre isso e tive desde o convite um período de muita reflexão, pensei muito, revivi muito, remexi todas as memórias, e aí é isso. O que é que você quer saber? Bom, eu sei que não é um tema fácil, né, de relembrar, são momentos muito críticos, mas eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre eles, né? Porque a gente fala muito sobre violência contra a mulher, a gente fala sobre neurodivergência, inclusão, mas a gente não fala muito para as pessoas, a gente não traz essa mensagem de esperança também para as pessoas que muitas vezes recebem o diagnóstico, né, de câncer e muitas vezes elas pensam, é o fim, acabou, vou fazer meu testamento, vou encerrar aqui, né, a minha vida, porque acabou. E a nossa ideia é justamente, Tiziane, trazer você, que é uma pessoa assim, que eu conheço de longa data, que é uma pessoa que tem uma história de superação em vários sentidos, né, no pessoal, no profissional, e também de saúde. Então, eu acho que você é a pessoa perfeita para dividir com a gente a sua experiência e trazer que a intenção é essa, né? Uma mensagem para essas pessoas que estão vivendo, né? Um diagnóstico recente ou, né, experienciando ali com alguém próximo essa questão do diagnóstico do câncer. Porque a gente fala muito aqui em diagnóstico de neurodivergência, mas o diagnóstico de neurodivergência é uma forma de viver. E muitas vezes a gente pensa que o câncer não é uma forma de viver. O câncer é o fim da vida.
E a nossa ideia trazendo você aqui é justamente fazer essa conversa toda especial para deixar essa mensagem, tá? Então eu vou iniciar com as perguntas e à medida que a gente for conversando aqui, você vai se sentindo à vontade também para trazer outras experiências, tá bom? Seja muito bem-vinda, Ticiane. Então, Obrigada. assim, a primeira coisa que eu queria saber é justamente do diagnóstico, né? Como eu te falei, às vezes as pessoas ficam muito assustadas com esse diagnóstico. Então eu queria saber de você quais foram os primeiros sentimentos que surgiram quando você recebeu o seu diagnóstico e como que você conseguiu lidar com esse impacto inicial ali. Isso é uma coisa bastante pessoal, né? Porque eu acho que cada pessoa vai reagir a um diagnóstico de um câncer. E o câncer não é uma coisa só, né? São vários tipos de câncer, alguns são mais graves. No meu caso, era um câncer grave e raro, que progredia rapidamente. Então, assim, tinha uma alta possibilidade de cura, mas também ele era gravíssimo e a progressão dele era rápida. Então, cada pessoa vai reagir a um diagnóstico desse, de acordo com. Boa noite, Isabela. De acordo com as experiências que ela tem, né, na vida. E por acaso eu consegui organizar as coisas de maneira um pouco positiva. É, mas uma coisa que dificulta muito e que você me relembrou agora e que eu sempre falo para as pessoas é que a partir desse momento explosivo, já que é o diagnóstico, quando você se depara com ele, ocorre naquele momento uma debandada de pessoas da sua vida, né? As pessoas ficam assustadíssimas, porque teoricamente você vai morrer. E no meu, é como se fosse realmente um prognóstico de morte, não é um tratamento, não é uma doença, embora muito a ciência tenha avançado, as pessoas ainda ligam muito o câncer a uma morte e a uma morte próxima, né? E aí muitas pessoas não querem lidar com isso e elas se afastam, e às vezes pessoas bem próximas. E outras pessoas, elas se modificam ao te encontrar. E isso é absolutamente assustador, porque você vê no outro, no semblante do outro, que o outro está sofrendo apenas por te encontrar. E para isso você não precisa estar debilitada, porque inclusive entre a fase diagnóstica e o início de um tratamento do câncer, passa-se um período enorme. E isso não tem a ver, por exemplo, com questão de acesso somente. Eu vi hoje a notícia que aquela socialite Val Marchiori está com câncer de mama, fez um aniversário e ela vai começar o tratamento. Ela tem esse diagnóstico há mais de um mês, é uma mulher riquíssima. Porque os exames, os procedimentos, eles são demorados. Então, desde o início que começa a se suspeitar do câncer, até que se tem certeza, que se sabe exatamente tipo e subtipo, e se inicia, de fato, um tratamento, existe um período enorme de tempo. Então, teoricamente, você está bem, porque você está com a aparência que você tinha, você está fazendo procedimentos, embora você por dentro esteja completamente, emocionalmente muito fragilizada, mas fisicamente, aparentemente, não há nada que justifique o olhar da pessoa para você, que não é mais do que dó, de piedade, muitas vezes é de pânico, de pavor. E isso é uma coisa que assim me incomodava absurdamente. Isso vem muito antes da careca. Isso vem dos seus parentes, isso vem dos seus familiares. E aí eu acho que aí tem um degradê, assim, que vai afetando as pessoas de maneira diferente. No meu caso, por exemplo, eu era uma mulher jovem e tinha acabado de terminar um mestrado, com uma filha pequena. São coisas que vão agravando a situação e deixando todo mundo muito desconfortável. Então, assim, essa foi uma das coisas da fase diagnóstica, sem dúvida, mais difícil de lidar. O olhar das pessoas, o sumiço de algumas pessoas que eu gostava muito. No entanto, eu tinha uma filha,
E embora eu ache que a gente tem que se realizar, minha filha hoje cresceu e vive a vida dela, muito independente de mim, graças a Deus. E assim, mesmo tendo uma vida independente, eu tinha alguém que dependia de mim. E isso tem dois lados, né? Porque por um lado é um peso muito grande, porque é você se apegar à vida porque você não pode morrer. É algo muito, é algo assim muito pesado de se levar. Eu não posso morrer? Como assim eu não posso morrer? Sabe? Porque mãe não Tudo, pode nem ficar doente, né? tudo que está vivo pode morrer, todo mundo pode morrer. Eu acho que deveria lidar com a morte talvez de uma forma um pouco melhor. Todos nós vamos morrer em algum momento, nossos pais morrerão. Não é o natural, mas eventualmente alguém vai perder os filhos. É doloroso, mas as pessoas morrem porque estão vivas. Mas eu não achava que naquele momento eu pudesse morrer. Então, isso foi a coisa principal, assim, que me guiou naquele momento até a minha alta. Porque a minha alta, ela vai coincidir com os 18 anos da minha filha. E eu digo, bem, minha filha está na universidade, ela tem 18 anos, eu já matriculei ela na autoescola. Agora eu sou livre para morrer. É algo muito absurdo, mas eu tenho uma maneira própria de pensar, bem neurodivergente. É, é, é algo muito absurdo, mas assim, ao mesmo tempo, é libertador que ela tenha crescido. É, é, é um orgulho para mim, porque é fruto de um trabalho. Ela é uma menina comprometida com os estudos, ela é uma garota dedicada, mas ao mesmo tempo me liberta enquanto mulher, embora eu continue não querendo morrer É bom, é bom. e vá lutar de todas as maneiras para continuar viva, mas naquele momento é, foi a coisa principal, foi o fato de ter uma pessoa em desenvolvimento que eu precisava ajudar a trilhar um caminho, que eu precisava ter certeza que ia estar relativamente consolidada na vida, que ia ter alguma maturidade para lidar com algumas coisas, para gerenciar suas questões pessoais. E, e isso foi um bloqueio total para mim de eu não posso morrer. Acontece, né? A mãe, de forma geral, ela não se permite nem ficar doente, né? Isso já foi até tema aqui de uma outra live. A gente não se permite ficar doente, porque a gente tem que cuidar do outro, né? E eu acho isso uma coisa muito nobre da nossa parte. Mas é um pouco doentia, né? Há de convir comigo que é um pouco doentia. Mas assim, Ticiane, isso que você falou sobre a aceitação das pessoas, eu acho isso muito curioso. Porque, assim, as pessoas estão diante de um diagnóstico que não é delas e elas não sabem como agir. E muitas vezes isso acontece até, a gente fala muito aqui de neurodivergência, e isso acontece muito no diagnóstico sempre das pessoas, né? Ah, o meu filho tem autismo, eu não sei o que fazer. Né? Você está relatando aí, né, que você estava com diagnóstico de câncer e as pessoas não sabiam como agir. E eu acho que muito disso, né? Falta para a gente, de forma geral, um preparo para lidar com as questões que estão no outro. A gente tem uma dificuldade de exercer a nossa empatia. Porque eu acho que muitas pessoas hoje, graças a Deus, têm empatia, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de exercer a empatia. A gente não sabe o que fazer. E aí, na falta de saber o que fazer, a gente acaba não fazendo nada. Né? Eu vejo muito isso às vezes até nas questões até que tangem ali a inclusão, que as pessoas não sabem incluir, elas não fazem nada. As pessoas não sabem como agir diante do diagnóstico da outra pessoa, né? Que é um diagnóstico que muitas vezes que remete à morte, que é muito isso que você falou, e elas não sabem como agir. E aí eu queria perguntar para você, uma parte da minha próxima pergunta você já respondeu, que eu acho que o que mais te ajudou a não desistir ao longo de todo o processo foi justamente esse amor, né, essa dedicação que você tem pela sua filha. Mas eu queria que você explicasse, assim, durante o tratamento, porque o tratamento a gente sabe que é uma coisa muito agressiva, né, independente do tipo de câncer, é um tratamento muito agressivo. Quais foram os momentos que foram mais desafiadores? Porque, assim, você já me respondeu que o que te ajudou a não desistir foi a sua filha, né? Concorda? É isso mesmo ou estou equivocada?
Não, assim, eu acho que era a principal razão e era o que colocava como impossibilidade de existir inicialmente, assim. Mas eu tive muitas pessoas ao meu lado, né? E aí, quando eu falo sobre isso é super complicado, porque uma vez eu estava fazendo até uma piada na faculdade com uma professora e uma colega que ficaram assim, como assim? Falei, tinha muita vantagem sim, na época que eu estava fazendo tratamento. Várias pessoas me levavam para lá e para cá, me paparicavam sem parar, me mandavam iFood, recebia milhares de doces de iFood em casa. Assim, era uma coisa, e o câncer teve isso, porque eu sou uma mulher que é do Cariri e mora aqui há muitos anos. Mas, de certo modo, eu continuo sendo de lá. Eu tenho sotaque, eu sou aqui meio estrangeira, né? E o câncer, ele me possibilitou ver que, na verdade, eu tinha raízes nesse lugar. Porque amizades que já eram de bastante tempo, já tinha anos e anos, mas não eram as minhas amigas de infância com quem eu fiz as travessuras, não eram aquelas pessoas do crato que estavam comigo. Eram pessoas mais da minha juventude, né, para a minha idade adulta. E essas pessoas, elas foram presentes na minha vida de uma maneira, e pessoas que eu acreditava que fossem simpáticas a mim, eram, na verdade, tão amigas e tão preocupadas e foram tão solícitas. E isso durante um período de tempo tão longo. Isso foi uma coisa belíssima. Isso foi uma coisa realmente inacreditável. Eu fiquei muito feliz em ver que eu tinha construído uma vida em Niterói. Eu não tinha só uma filha em Niterói. Não era que os meus pais agora moram em São Gonçalo, né? Eu tinha uma rede aqui de pessoas que gostavam de mim, com quem eu podia contar no momento mais difícil da minha vida até aquele momento. Então, assim, foi uma coisa fabulosa. E foram essas pessoas, mais algumas pessoas da minha família, que me levaram até o final. Então, assim, porque no começo eu tinha essa meta que eu não poderia morrer. Mas o tratamento físico, ele é muito desgastante. Muito desgastante. E dentre os desafios, tem essa questão do físico. Porque quando você começa uma quimioterapia, dependendo da quimioterapia, né, vai ter pessoas que vão fazer uma quimio mais branda, vai ter pessoas que vão fazer só uma radioterapia, ou que vão fazer uma coisa parecida com uma hemoterapia de glóbulos, vão fazer um tratamento que ele não é tão violento. A quimioterapia para câncer de sangue, que são os linfomas e a leucemia, normalmente o seu cabelo cai todo na primeira químio. Então, assim, você chega de uma químio, você vai tomar um banho e o seu cabelo cai em mechas gigantescas passando pelo seu corpo. Essa sensação é uma sensação totalmente desesperadora, porque é uma química muito violenta e ela tem que atingir todas as células do seu corpo, porque o sangue está circulando no corpo todo. Então, assim, o mal-estar posterior à químio é absurdo. Assim, o mal-estar é muito grande. E aí as primeiras químios vão passando e você vai levando a vida. Eu fui levando a vida. Eu fui para samba, eu fiz outra graduação, eu viajava para congresso, eu fiz biópsia num dia, 2 dias depois eu estava em São Paulo, na Unicamp, falando no Fala Outra Escola, apresentando meu trabalhinho, eu fui levando tudo que dava. Só que esse tudo que dava também não foi até o final exatamente, não, porque chega um momento que o seu corpo já não dá conta. E aí você vai esbarrar naquilo que eu estive pensando esses dias e eventualmente volta naquelas lembranças de Facebook, de Google Fotos, uma escada que eu fazia tratamento no Rio de Janeiro todo. Acho que a maioria dos pacientes do SUS vai acabar tendo que fazer mais ou menos esse movimento em função das clínicas que estão realizando determinado tipo de exame. E no meu caso, eu fiz
pela saúde privada, eu tinha o plano, mas ainda assim você vai fazer um exame em Copacabana, outro exame em Bom Sucesso. E quando eu ia fazer procedimentos, exames e tratamentos na Zona Sul, isso era relativamente tranquilo. Agora, quando era Bom Sucesso, Madureira, a minha médica, por exemplo, que me acompanhou do início até o final do tratamento, a minha hematologista, o consultório dela era em Madureira. A estação de trem de Madureira não tem uma escada rolante. E é uma estação de trem. Então, assim, isso foi algo realmente muito difícil. E a parte que eu me deparei com isso exatamente, no final eu já estava acostumada a ir tentando superar as barreiras, a fazer reclamações em ouvidorias. Eu fui à ouvidoria do Metrô Rio, ali na Carioca, porque tinha situações que para mim, porque o cabelo voltou a crescer ainda durante o tratamento, então eu parecia uma mulher de cabelo curto. Então você começa a se deparar com esse tipo de coisa. Você é uma mulher de cabelo curto, jovem, andando. Então a pessoa não vai se levantar para te dar o lugar. Só que você está esgotada fisicamente. Você não tem condições de fazer um longo trajeto de quase 2 horas em pé. E aí você tem esse constrangimento de pedir e a pessoa achar que você, na verdade, não precisa. Ou quando você pede, a pessoa ficar assustadíssima, chateadíssima porque causou aquilo. Não, era só para dar o lugar e eu sentar, sabe? Tá Uhum. tudo bem, eu não quero gerar uma comoção pela minha situação miserável. Eu só quero sentar porque eu já não aguento estar mais em pé, né? E, e em Bom Sucesso, eu fui fazer um exame uma vez, foi a primeira vez que eu me deparei com isso. Eu estava relativamente bem, eu desci a escada e fui fazer o exame. E aí, quando eu voltei, eu não conseguia subir. Não subir normalmente. Porque aí você tem que refazer todo o seu ritmo. E a Gisele me conhece, eu sou uma pessoa mega agitada. Eu faço tudo muito rápido, o meu tempo é de fazer rápido, melhor feito do que perfeito. Então, às vezes, eu faço as coisas erradas, porque eu tô já pensando na próxima que eu vou fazer. E aí eu queria subir aquela escada e eu não conseguia. E eu fiquei naquela escada, eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo eu fiquei naquela escada, os meus olhos encheram d'água. E eu quis muito chorar. E eu me senti ali muito sozinha, muito. E nossa, eu nem precisava estar passando por isso, porque vários amigos se dispuseram todo o tempo a me levar, a me trazer. Mas eu gostava de ter a minha autonomia e eu tentei preservar isso ao máximo possível durante o tratamento. A maioria das minhas sessões de quimio eu fui sozinha, a maioria das minhas consultas também. E, e para mim estava ok, eu gosto de fazer as minhas coisas sozinha. Mas eu já não aguentava. E aí eu cheguei no final com os olhos muito cheios de água, e eu fui lá na Carioca reclamar que era impossível que em determinados ramais do trem e do metrô as pessoas não tivessem essa possibilidade de locomoção e que eu fazia o uso do serviço e que eu sabia que na Zona Sul funcionava e que era um problema que para as pessoas de determinados lugares esse acesso não fosse possibilitado. E aconteceu também que na minha rua é, a, a, teve um problema com água, de chuva, e esburacou a rua toda. E aí foi o poder público, né? Não foi uma concessionária de trânsito. A minha rua ficou sem subir carro por meses. E eu moro numa ladeira muito íngreme. Então eu fazia quimioterapia nesse clima magnífico que a gente tem no Rio de Janeiro, que a gente está cozinhando, tem Era do Gelo, né? E lá vinha eu
com a minha marmitinha na minha bolsa, com as minhas coisinhas que a nutricionista passava. E aí eu tinha que subir uma ladeira enorme, porque o Uber não poderia me trazer até em casa, caso eu tivesse pego um Uber. Difícil isso, né, Tiziane? Porque assim, a gente precisa lidar com as limitações, né, que aquele diagnóstico, aquela doença nos traz, e a gente ainda encontra as limitações, né, do mundo. E isso complica mais o que já é complicado, né? Então eu acho que assim, exaurida ainda, você ainda, né, buscava ali, né, que o poder público tomasse as providências adequadas e tudo mais, mas é uma luta, né, o tempo todo a pessoa já está adoecida, a pessoa precisando se fortalecer e ainda assim na luta, né, numa luta constante ali para acessar os seus direitos, né, enquanto cidadã e enquanto portadora de uma limitação, seja ela uma limitação perene ou uma limitação temporária. E isso é muito complicado. E além disso, Ticiane, dessas questões que você enfrentava durante o seu tratamento, eu acho que assim, é importante que a gente consiga mostrar para essas pessoas que, mesmo que elas estejam perdidas, que elas estejam com medo, que existe um caminho a percorrer e que esse caminho é bonito, né? Porque eu acho que assim, hoje você conta para a gente lembrando dessas situações com um certo alívio, mas eu queria que você pudesse agora, né, trazer uma mensagem para alguma pessoa que acabou de receber o diagnóstico. O que você diria para essa pessoa que com certeza está se sentindo perdida, que com certeza está se sentindo com medo? O que você diria para alguém que acabou de receber um diagnóstico? Eu acho, eu poderia dizer luta, mas assim, que eu acho que sintetiza muito esse momento das pessoas, né? Mas assim, eu acho que é, luta nesse sentido da doença me parece algo contra a doença. E eu acho que uma coisa que foi muito boa também é que eu consegui fazer nesse momento, além de lutar, né, como no caso de ir lá, reclamar do que estava errado, do que eu achava que era direito, do que era uma necessidade minha, mas principalmente viver. Porque assim, não interessa se vai acabar agora ou daqui a, a 20 anos. Em algum momento a gente sabe que vai acabar. O que interessa é o que a gente está fazendo durante esse tempo. Porque, por exemplo, eu conheci você, eu fui, eu acompanhei toda a vida escolar da minha filha, do fundamental até a universidade. Eu matriculei a minha filha na universidade, fazendo exames, acompanhando, mas vivendo. Eu fiz viagens para congressos internacionais, eu fui à Colômbia, eu fui vivendo, a minha vida não parou. Eu fui tendo a minha vida, eu fui vendo a minha filha viver coisas e crescer. Eu fui vendo as minhas amigas fazerem coisas. Eu vi a Patrícia entrar para o doutorado que ela queria. Eu vi você abrir a sua clínica. Eu vejo todos os dias as pessoas fazendo coisas. A vida ela está acontecendo agora. A vida ela não acontece amanhã. E a vida não aconteceu. Nós temos experiências, lembranças boas e ruins, mas a vida ela está acontecendo já agora. E eu acho que a gente precisa se prender um pouco a isso, olhar aquilo que a gente tem de bom agora. Às vezes a gente não tem. Por exemplo, teve uma situação que eu não tinha dinheiro para comprar um remédio, cara. Mas eu tive uma amiga muito foda que comprou meu remédio, cara. Então eu posso. Tem situações que a gente pode emocionalmente acabar escolhendo. Claro que isso é um trabalho que também tem uma equipe de saúde mental por trás. E aí tem isso, que eu acho que você tinha me mandado alguns apontamentos, eu lembrei agora. Que onde eu fazia quimioterapia, existia uma psicologia, e eu até fui 2 vezes porque era algo ofertado aos pacientes do local. Eu não sei se o plano pagava aquilo, não pagava, você podia ir quantas vezes quisesse, a mulher estava lá. Era assim,
disponível, porta aberta para todo mundo que estava ali fazendo tratamento. Só que eu não tive identificação com essa profissional. Sim, eu fui lá, falei, ela fez anamnese e tal. Eu falei, gente, eu não vou fazer acompanhamento com essa pessoa. Não, não teve uma química ali, não teve. E, e aí eu segui fazendo análise com a minha analista, que eu já tinha. Então eu já tinha um trabalho de análise de alguns anos antes, né? E alguém que naquele momento me segurou. E me segurou como alguém que me conhecia muito, né? De um trabalho de análise de anos. Então isso foi uma coisa que eu acho que me deu um suporte fantástico, que foi um suporte que é profissional, né? E eu também tenho um profissional da saúde mental na família, a melhor de todas. Você conhece a Tia Vânia, Tem que então, concordar. Inclusive, eu quero deixar aqui já, de antemão, porque assim, aí ela vai ficar mais sensibilizada, né? Quero já deixar aqui o convite para a tia Vânia, que é uma querida na minha vida também. Ela também me tirou assim do limbo e eu quero ter a oportunidade de contar isso na presença dela. Então você já deu o recado a ela e ela vai assistir depois isso aqui. Já está convidadíssima, tia Vânia, que eu acho que é uma pessoa de luz, literalmente, né? Luiz, Que vai trazer luz aqui também para nossos atenienses que assistem a gente aqui semanalmente, depois lá no YouTube. Mas eu acho que isso que você está trazendo, ô, Tiziane, é extremamente importante, porque é aquilo que a gente falou no começo. As pessoas às vezes recebem esse diagnóstico e pensam, mas esse é o fim da linha. E aí, quando elas se deparam com esse fim da linha, e parece que elas antecipam, de alguma forma, o fim da linha. E é isso que você está falando. Eu acho que o importantíssimo, né, nesse diagnóstico e qualquer outro diagnóstico que a gente tenha que nos faça estar de cara com a morte, digamos assim, é importante isso, é a gente seguir vivendo. Ontem eu estava num grupo que eu trabalho também, né, um grupo lá com o pessoal do Incluir, que é um grupo de habilidades sociais para autistas. E ontem a gente estava falando muito sobre essa questão da postura, né? Quando você quer ter uma postura confiante, mesmo sem estar confiante, é muito importante que você coloque essa postura. E aí, muitas vezes, quando a gente está, né, de cara com este diagnóstico de um câncer, que faz com que a gente encare a finitude da vida, é aí que a gente precisa realmente viver. Porque a gente às vezes espera, vou esperar aposentar para viver, vou esperar, sei lá, meu filho entrar para uma faculdade ou ter a vida dele para viver, vou esperar ganhar na loteria para viver. E é isso que você está falando. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode dizer para uma pessoa que recebe recentemente esse diagnóstico é viva, porque isso é importante. Porque a vida ela pode acabar ali para quem nem tem um diagnóstico desse. A pessoa pode estar atravessando a rua e a vida acabar. Então é importantíssimo que a gente relembre que com o diagnóstico ou sem, que a gente viva experiências, né? Você estava falando aí, eu realmente acompanhei essa viagem para a Colômbia aí, né? Você foi, eu não fui com você, apesar de ter sido convidada, não estava num período bom para mim. Mas é isso, a gente às vezes precisa dar um tempo, mas às vezes precisa viver. Às vezes o melhor que a gente pode fazer da vida é viver. Eu acho que essa é a melhor mensagem que a gente pode deixar para uma pessoa que recebe esse diagnóstico. E eu queria, Ticiane, aproveitar e te pedir para que você diga para a gente, olhando, né, para essa trajetória sua, como que o câncer transformou a sua forma de ver o futuro. Porque eu acho que isso é importante a gente relembrar, né? É importantíssimo viver o presente, mas como que o câncer e a sua experiência, porque assim, eu tenho os meus apontamentos sobre isso, né? De ter conhecido você nesse período, como que isso transformou a sua experiência de enxergar a vida e o futuro. olha, eu acho que eu já tinha isso, mas talvez isso tenha sido adensado pelo câncer, porque eu sinto que, como eu falei no início, isso afeta as pessoas de maneira muito diferente. Eu conheço várias pessoas que já tiveram câncer, e algumas, por exemplo, elas têm uma certa preocupação com a saúde, no sentido de eventualmente estar checando se está realmente tudo bem. Eu não fiquei com essa ansiedade de será que eu estou bem? Será que eu vou ficar doente de novo? Porque eu acho que isso acontece com algumas pessoas e acho que
é razoável que aconteça. É um trauma. Eu, inclusive, depois, um tempo do câncer, eu tive uma crise de estresse pós-traumático. Tratou, fiquei bem, mas foi resquício de ter que ter segurado aquela onda daquela forma naquele momento. De ter feito a escolha de segurar tão fortemente. E depois eu dei uma desabadinha e depois segui anos depois, veio o rebote. Mas, mas é isso, de olhar a vida e de viver as coisas intensamente, de aproveitar os momentos, de saber. Eu gosto muito de um café superfaturado, eu amo uma passagem aérea internacional, mas eu me divirto muito na calçada da minha casa, aqui na entrada do Morro do Marítimo, conversando com minha vizinha. Então, assim, eu vivo a minha vida todos os dias. Todos os dias eu procuro alguma coisa boa para fazer. Todos os dias eu procuro estar aprendendo alguma coisa. Eu faço mil coisas, todas mal. Pinto mal, costuro mal, escrevo Segredo. mal. Mas eu estou sempre pintando, escrevendo. Você viu, essa semana ganhei concurso de quadro e tudo. Toda hora eu estou fazendo uma nova coisa. É, porque o mundo é muito bizarro, as coisas são muito difíceis. Pessoas com câncer não conseguem ir fazer o seu tratamento ou voltam muito fragilizadas de um tratamento, porque é desgastante fisicamente subir uma escada. Então, assim, a gente está vivendo num mundo em guerra, onde famílias estão sendo exterminadas. Então, assim, a gente pode aproveitar uma refeição, sabe? É, hoje eu vou fazer uma comida para mim. Hoje pela manhã, por acaso, eu fiz cuscuz. Comi cuscuz com manteiga e queijo, lembrando da minha terra. Assim, eu me agrado, eu me faço feliz. Eu vejo o mundo em suas contradições muito bizarras, em toda a sua violência. Eu me organizo, eu tento contribuir para melhorar esse mundo através da minha profissão, através das minhas relações, mas eu também busco cuidar da minha saúde, porque aí é o que eu tinha dito antes, isso é saúde, né? E no tratamento das pessoas com câncer, e aí fazendo propaganda para você mesmo. No tratamento das pessoas com câncer e no SUS também. E aí no SUS é o caso da dificuldade, né, de investimento em política pública. Sim. Porque tem que estar lá no SUS. Essa equipe tem que estar lá no SUS para todo mundo. E aí, quem não puder no SUS e puder ir no privado, ou quiser, né, ir no privado, o privado é uma opção. Mas isso tem que estar lá disponibilizado. E no tratamento de câncer, nós encontramos um problema muito sério, que é quando você tem que fazer nutrição, exame de imagem, controle de hemácias. Você tem que fazer todas as coisas. E aí você pensa nisso, você sendo uma mulher. E você está num grupo de WhatsApp de pais, onde estão decidindo a musiquinha da festa. E você quer participar da sua filha, da vida da sua filha. Não se trata de, eu posso delegar isso para a avó, para a mãe. Não, eu quero participar da vida da minha filha. Então eu tinha a ginástica da minha filha, o inglês da minha filha, o colégio da minha filha, o meu exame de sangue, a minha nutricionista, comprar as coisas da minha dieta, verificar se tinha óleo de linhaça, sabe? Tem castanhas, não são questões e olha que são questões de classe média, que é ter o poder aquisitivo para comprar esse tipo de coisa, que é cara. Mas você ter que lembrar, verificar se tem, elaborar essa dieta para não estar o tempo todo na rua comendo bobagem. Olha que eu comia muita bobagem. O tratamento com o câncer mudou bastante. Mas assim, tentar equilibrar as coisas demanda tempo. E às vezes a última coisa que a pessoa irá fazer é achar que ela tem que ir a um psiquiatra ou a um psicólogo. E eu vou te dizer, foram profissionais imprescindíveis. Se eu não estivesse medicada e se eu não estivesse sendo acompanhada por uma psicóloga muito, 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 muito competente,
e que já vinha me acompanhando há algum tempo, é, tudo eu poderia ter. O meu corpo poderia ter reagido, mas eu não sei que marcas eu traria hoje. Eu não sei que marcas muito ruins, piores, eu poderia estar compartilhando com vocês. E, e para além disso, assim, para o meu bem-estar, eu pude viver uma situação muito difícil, mas amparada por amigos. Minha filha era criança, mas não era uma criança pequena, já tinha 10, 11 anos, então ela também me amparou muito, porque você a conhece. Ela é simplesmente muito madura, ela já nasceu idosa, então Igual a mim, eu adoro a Alice por isso, que ela é idosa igual a mim. ela é idosa, então ela percebia, ela acompanhava. Teve uma situação que eu falei que achava que não ia conseguir usar lenço. Eu estava preocupada, inclusive, sobretudo com ela. Ir buscá-la na escola careca, e ela se sentia envergonhada. E ela fala: Não, eu vou ver uns tutoriais no YouTube e eu vou te ensinar. Não se preocupa, não. E eu nem Adoro gente usei. que pensa na solução e não no problema. É, Adoro. e ela falou: Não. E aí uma outra amiga comprou uma peruca porque disse que eu tinha que ter uma peruca. E eu falei, cara, eu não quero uma peruca. Ela, você precisa ter. Eu preciso que você tenha. E foi uma amiga que teve câncer também. Ela falou, eu preciso que você tenha que esteja lá. Que se algum dia você resolver sair e você não quiser sair sem cabelo, e você não quiser ser vista careca, eu quero ter certeza absoluta que você pode fazer isso. E ela foi lá e comprou a minha peruca, que eu já adorei. E eu nunca usei. Mas estava lá se precisasse. Se precisasse, ela estava lá. Mas eu tive esse amparo, né? De amigos, esse arsenal de pessoas e coisas, né? E possibilidades. E eu não aguentei, fazia muito calor. E a Alice teve a preocupação de dizer: eu não vou sentir vergonha de você por isso. Não é Sensei. um problema para mim você estar careca. Não me interessa o que os outros pensam de você estar careca. Assim, e ela ter falado isso me libertou do lenço, que eu ganhei milhares, lenços eu ainda tenho, eu não uso porque eu já tinha muitos também. O pai dela me dava muito, ele gosta muito de lenço e echarpe, eu nunca fui muito de lenço e echarpe. E aí no câncer as pessoas me deram milhares de lenço e echarpe, e eu tenho muitos aqui. Uso muito raramente porque eu sou uma mulher calorenta. E, e eu tive Nordestino é isso. assim, né? É quente. Tá Com certo. uma boa cachaça. É isso aí. Ticiane, eu estou assim, muito feliz com essa conversa. Eu acho que assim você consegue abrir os nossos olhos, trazendo essas experiências, para que a gente, né, vislumbre um horizonte além do câncer e trazendo essa mensagem, né, positiva de que assim a vida é um sopro. A gente, quando, né, tem um diagnóstico desse, a gente realmente é convidado a encarar as questões que tangem a morte, mas não é o fim. E pelo contrário, ela pode ser um novo começo, né? Como você mesmo falou, comportamentos seus mudaram através disso. E talvez você tivesse, né, mantido, se não tivesse passado pelo câncer, comportamentos de riscos que não permitissem que você estivesse aqui hoje, vendo a sua filha criada. E assim, eu quero te agradecer muito por essa conversa. Essa conversa, assim, para mim, foi uma das melhores para mim até agora. Eu não sei nem elencar, gente, que tudo foi muito bom, graças a Deus tem sido até hoje. E eu quero te convidar para duas coisas. Primeiro, para você observar que o Gabriel pediu aí para você chamar ele no cuscuz. Então, já fica aqui o convite, se quiser chamar ele, quiser me chamar, estamos juntos. E eu quero te convidar para que você compartilhe, né? Porque eu sempre peço para os nossos convidados antes, né, com antecedência, para que eles pensem em uma história, para que a gente se conecte mais, para que a gente sinta mais ainda o nosso tema. Então eu quero te convidar agora para trazer a sua história no nosso quadro Para Lembrar e Sentir, para a gente começar a chegar no final aqui da nossa live. Assim, eu vou voltar para a morte. Sim, E rindo. Mas porque, assim, a morte, ela às vezes nos leva a pessoas muito queridas, né? E durante essa. Eu tive uma experiência com câncer
nos últimos anos, que não foi só o meu, mas o de um cunhado que era como um irmão. Essa foi a perda mais recente, aí por isso eu começo falando dele. Então, assim, foi um cara que quando eu chego com a minha filha na vida do pai dela que a cria, né, com quem nós moramos, ele acolhe a minha filha assim como sobrinha de imediato. E era um super tio, e sempre foi assim muito amigo, da gente rir muito, e conversar muito, e todas as festas de família junto, a gente era muito parceiro. E ele tem um câncer na pandemia de pulmão, e ele vem a falecer em menos de um ano, é, tendo acesso a um tratamento de ponta, um dos hospitais mais caros do Rio de Janeiro. Foi feito tudo para salvá-lo. E foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu sabia o que ele estava passando e eu não podia fazer nada porque era pandemia. Então, assim, poucas vezes nós nos vimos nesse período, porque não era possível visitá-lo, porque mesmo a compra que chegava em casa podia trazer o vírus e a gente podia acabar levando o vírus para alguém que estava num processo de quimioterapia. Então, foi muito difícil viver com isso. Então, não era um cara muito tecnológico e nossa relação nunca foi de videochamada. Nossa relação sempre foi realmente de churrasco na beira da piscina, sabe? Ele o dia todo no sol, tomando a cerveja dele, torrando a carne muito torrada do jeito que ele não torrava para ninguém, que é o único jeito que eu como. Não, o boi não valeu a pena o boi morrer, mas fazia de bom grado para me agradar. Então, assim, e eu mandava coisas para ele, né? Eu fazia aqui coisas diet, porque ele desenvolveu uma diabetes muito grave durante o tratamento, e eu mandava cestas com os produtos que eu fazia para ele, de Uber Flash, aí a esposa dele higienizava, e era uma forma de estar com ele. Ele pescava, minha filha pescava com ele pequena, e o pai. E aí uma vez eu fiz uma cesta em forma de peixe. E assim, o principal é ele se foi muito difícil para mim, por não ter podido estar perto dele, como eu pude estar da Laura. A Laura foi uma amiga minha que teve um diagnóstico de câncer de mama, e nesse diagnóstico deram poucos meses de vida a ela. E ela ria, brincava muito, e eu levei o meu câncer muito por tudo que eu aprendi com ela. Porque ela dizia, eles me deram poucos meses, mas quem são eles para me dar alguma coisa? Ela era religiosa, né? Então, assim, ela dizia: ninguém pode me dar o meu tempo, quem sabe o meu tempo é Deus. Não admito que médico nenhum diga quando eu vou partir. Eu vou partir quando Deus quiser. E nessa coisa de alguns meses de vida que ela tinha, ela viveu acho que uns 8 anos. E Não eu fiz. justificou. Ela fazia feijoada, churrasco na casa dela em Itaboraí. Ela queria comer um munguzá nordestino. Eu fiz um munguzá nordestino, que é salgado, para ela, gigantesco, na casa dela. Lotava de pessoas de uma ONG que ela fazia parte, de mulheres com câncer. A gente ria, conversava. Isso começou antes do meu câncer. Antes do meu câncer, ela faleceu. Eu estive com ela em alguns dos últimos dias dela no INCA. E aí ela vai sair do INCA, já estava em cuidados paliativos e vai falecer em casa com a irmã, que é uma das minhas melhores amigas, professora da Faculdade de Medicina da UF. E, e a Laura viveu até o último dia. E eu digo uma outra coisa, Laura e Carlos, eles não só viveram enquanto eles estavam vivos, eles continuam vivendo. Porque a Laura está num quadro que ela pintou que está na minha sala, de um ipê amarelo, lindo. E quase todos os dias eu olho para ele e eu lembro da força, da vitalidade da vida dela, da alegria de viver, do carisma. Ela era muito carismática. Ela deixava todas as pessoas que conviviam com ela apaixonadas por ela. Ela enredava as pessoas. Ela era assim.
iluminada, fabulosa, ele irradiava, uma energia muito boa. E o Carlos está comigo todos os dias, na forma que o pai da minha filha trata ela, porque era o irmão mais velho dele, e o exemplo que ele tinha maior de paternidade muito comprometida. O Carlos tinha toque, mania de limpeza. Então, quando eu vejo quadros fora do lugar, o Carlos está comigo, porque eu vejo, poxa, Carlos ia estar aqui falando que esse quadro está torto, que essa caneca não está sendo lavada o suficiente, vai ficar manchada de café. Em todas as suas manias, em seus trejeitos, numa foto de peixe, num cara pescando, o Carlos está lá, a Laura está no quadro, eles estão vivos, assim como eu vou estar viva nas lembranças da minha filha sempre, na lembrança daqueles que me amam. Então, assim, e vou vivendo e estou construindo novas lembranças boas, assim espero, e algumas engraçadas de tão péssimas que são, e assim vamos levando e aprendendo nos tropeços, porque tem muita coisa ruim também acontecendo que a gente vai guardando, e seguem vivos. É Isso, isso. Tiziane. Eu acho que assim, essa mensagem que você está trazendo com essas histórias, eu acho que elas são as coisas que devem realmente ficar. Você está lembrando aí de duas pessoas, né, queridas suas que faleceram, e assim, eu acho que é muito isso. Eu fico imaginando, por exemplo, né, a nossa amizade, né? O dia que você não estiver aqui, eu vou sempre me lembrar da resiliência que você me ensinou, de tudo aquilo que você me ajudou enquanto eu estava também num momento, né, ruim da minha vida. Eu não estava vivendo um câncer, mas eu estava vivendo um momento péssimo da minha vida, um dos piores momentos, e você me ensinou a ser resiliente, ainda assim. E eu acho que é isso, né? A única coisa que a gente leva da vida de verdade é a vida que a gente leva e as memórias que ficam. Porque esses dias eu vi até um vídeo no YouTube, uma professora que falava que o ser humano ele morre duas vezes. Ele morre no momento em que ele deixa esse plano, que o corpo dele para de funcionar, e quando a última pessoa na Terra pensa nele. E então, assim, a gente faz com que as pessoas permaneçam vivas, de acordo com essas lembranças que a gente carrega delas. Então, realmente é isso, é a gente fazer esse esforço enquanto a gente está aqui nesse plano, que a gente está aqui nesse corpo em vida, que às vezes os corpos que não funcionam muito bem, como o meu, ultimamente anda não funcionando, mas é a gente justamente deixar aqui as nossas lembranças, nosso jeito, para que as pessoas lembrem da gente quando a gente não estiver mais aqui fisicamente. E eu acho que é isso, eu acho que essa é um motivo pelo qual a gente vive. E te agradeço muito, Ticiane, por tudo que você já me ensinou nessa vida, pelos ensinamentos que você trouxe hoje, falando aqui publicamente sobre esse tema sensível. Eu te agradeço imensamente por isso. E quero que depois você possa retornar aqui para falar de outros temas, porque você também é uma profissional super completa, uma pessoa muito complexa, digamos assim, né? E tem, né, uma visão de vida e de profissionalismo que eu acho que é muito bacana da gente compartilhar. Então, já vou deixar aqui de antemão esse convite para que você depois volte aqui como a doutora Ticiane, a doutora em educação, que é um tema também que eu amo falar, que é a educação. A gente, quantas vezes a gente já fez debates sobre educação nas nossas conversas, mas assim, te agradeço imensamente. E quero te convidar também, convidar a todos que nos assistem, tanto aqui ao vivo, quanto aquelas pessoas que vão nos assistir no YouTube, para que estejam com a gente na próxima semana, que a gente vai falar sobre o melhor presente que os pais podem dar aos seus filhos, aproveitando o tema do Dia das Crianças. Então, convido a todos a estarem aqui. Agradeço demais, de coração, a você, Ticiane, por essa disponibilidade para estar aqui nos próximos, que eu sei que você estará. E queria que você deixasse a sua mensagem final para todo mundo que assistiu a gente e quem está assistindo a gente também pelo YouTube. Ai, minha professora me assistindo, Francine, beijo. Ai, eu não sei, eu não Tem mais conseguiria gente aqui, ó. Tem digitar. o Lecárdio também aqui que falou, ó, Tiziano, tô te assistindo aqui. Não sei se você viu aqui também. Uau, enfim, eu não consigo ver mensagens, eu tô com o telefone aqui preso. É, mas eu te agradeço pela oportunidade, porque assim, não é algo sobre o que eu costumo falar muito, né? Tinha uma amiga que até, na época, eu postava muito. Isso foi muito importante também.
A Francine acompanhou isso, porque foi minha professora na minha primeira graduação. Então, assim, a Francine estava nas minhas redes sociais. E uma das saídas que eu tinha era falar muito na internet. Eu falava tudo na internet, o tempo todo, o que estava acontecendo comigo. E ali as pessoas eram solidárias, me ajudavam. Eu estou precisando de um aparelho de pressão, aparecia remédio, afeto, como eu falei, iFood, aparecia tudo, telefonema, o diabo. Então, assim, a internet foi um lugar onde eu ia muito e compartilhava muito naquele momento que eu precisava compartilhar também. E tinha uma amiga que botou um apelido em mim de linfomaníaca, do linfoma, né? E que eu tinha que fazer um blog, ser influencer do linfoma e tal. E porque eu ficava lá falando mil besteiras das coisas do meu cotidiano. Mas assim, eu nunca levei isso a sério, né? Nunca achei que fosse legal e acho uma coisa muito complicada de se fazer. Inclusive, recentemente tem algumas polêmicas aí de algumas pessoas ganhando dinheiro com isso, de manipulando informações, de mexendo com a cabeça das pessoas. Isso eu já tinha até falado contigo, tem isso, esse tema é uma coisa que cada pessoa recebe isso de coisa de uma maneira diferente, então é muito complicado. Assim como tem o olhar que eu falei para você, tem os comentários. As pessoas fazem comentários, às vezes, bem maldosos e às vezes, assim, nenhuma boa intenção mesmo, é só por se intrometer, sabe? Às vezes as Sim. pessoas querem saber só por curiosidade, porque gostam de ver algo ruim. Então, assim, e quem está ali no meio do câncer vai ter que conviver com isso, porque é meio inevitável, a não ser que você se blinde, né? As pessoas te interpelam e te dizem coisas é, bem complicadas. E aí eu te digo que às vezes é pior do que dizer que é uma pessoa que totalmente fora e alheia a você. Às vezes são pessoas próximas e ainda tem uma outra coisa que é mais louca, que é o que se passa dentro de uma sala de quimioterapia. Que só vai saber quem já esteve lá. Infelizmente, eu tenho essa experiência no mínimo chata para compartilhar com as pessoas, que é o fato de que as pessoas que estão lá, elas têm visões de mundo totalmente diferentes umas das outras. E perspectivas diferentes e, às vezes, bem pesadas. Então, assim, às vezes você está indo para um lugar se tratar e tem pessoas que estão lá que elas estão contando o número de pessoas, contando numericamente, das, das, da família delas que morreram, relatando o tipo de câncer e como foi o processo. E isso é algo Parece que estão assim, jogando contra, né? é algo assim desesperador. Inclusive, numa das situações, eu chamei uma das enfermeiras e pedi que aumentasse o, o, o som do, do ambiente, porque eu não tinha condições mais de ouvir os relatos que eu estava ouvindo, porque aquilo estava me deixando absolutamente deprimida. Né? Aí entra de novo a importância de você estar fortalecido emocionalmente, mas disso, das pessoas em volta muitas vezes realmente não colaborarem. Então, assim, tem um texto, eu não sei se eu cheguei a te mandar, eu acho que eu tenho, de uma atriz famosa, eu vou procurar para ver se você consegue postá-la na Atena, falando sobre esse monte de coisas que não faça. Ou tá na dúvida? Não faça. Tá na dúvida? Não pergunte. É É, melhor dar o seu silêncio do que atrapalhar, né? então, assim, e também quer ajudar? Pergunte, porque tem ajudas que são invasivas. Sim. Eu não perdi o controle da situação da minha vida, entendeu? Eu levei a minha filha na escola, eu busquei, eu paguei boletos, eu viajei, enfim, eu vivi. Então, assim, as pessoas não podiam entrar na minha vida e tomar conta da minha vida. Por outro lado, elas podiam sim ajudar. Mas aí você pergunta, porque teve algumas intromissões, sim,
no sentido de pessoas resolverem o que eu deveria fazer ou não. Gente, é uma pessoa e é um adulto, e mesmo uma criança, ela tem que ser consultada. Você não decide sobre a vida do outro. Então, assim, você. Porque tem isso, tem as milhares de boas intenções sobre você estar se alimentando mal, ou você está consumindo bebidas alcoólicas ou cigarros. Isso, a parte física você trata com a sua oncologista ou hematologista, com a sua nutricionista, a parte mental com a sua psicóloga. Então, os amigos e a família, eles têm que entender que a doença, ela não abre as porteiras da sua vida para que as pessoas entrem na sua vida e façam o que elas queiram. Sim, sim. Você continua sendo um ser humano e continua tendo vontades, direitos, né, e deveres também. Você não está ileso, você comete crime. Então, assim, você é um ser de direitos. As pessoas não têm como fazer o que quiserem da sua vida, mas poderiam ser um pouco mais sensíveis, né? E tentar pensar nisso. E pensar ao descobrir alguém perto de si com um diagnóstico, ser solidário, né? E tentar ter empatia. Eu, felizmente, posso dizer que no Rio de Janeiro encontrei muito isso, esses casos de intromissão, de coisas ruins, foram coisas mais pontuais, foram coisas muito dolorosas. Teve situações que eu fiquei muito constrangida, que eu fiquei muito deprimida por alguns momentos, mas no geral eu encontrei apoio nos meus amigos, eu encontrei muita força, eu encontrei solidariedade o tempo todo, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Isso é a boa vida, isso é viver bem. Ser assim é viver bem. Receber isso é muito bom, mas Sim. ser desse modo, que é uma aprendizagem que eu tenho com as pessoas que, graças a Deus, me cercam, como você, com quem eu aprendi muito, eu aprendi isso, eu aprendi a cuidar como você cuida, eu aprendi a cuidar como os meus amigos cuidam, eu aprendi a ser solidária e aí E é e isso. empática. E é isso, né, Ticiane? O caminho da vida, ele tem pedras, mas tem flores também. Minha flor, muito obrigada por tudo, tá? Não só por hoje. E mandar um beijão para você, um beijão para Alice, e um beijão para minha filha também que está nos assistindo. Beijo, Júlia! Ah, ela adora, adora, adora coraçãozinho e beijos. Muito Tice, obrigada. ó, beijão para você. Até a próxima, que você já está convidadíssima. Beijo, querida. Tchau. Como Tchau, vai? tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo que assistiu aí e para você também que está vendo agora no YouTube. Beijo, gente. Tchau, tchau.